Salve, salve, galerinha, tudo bem? Bora fazer então a gravação aqui das nossas questões. Foi mais ou menos o que eu estava esperando. A parte de organização política e administrativa tem uma tendência natural de gerar um volume maior de dúvidas. Moçada, eu coloquei as questões na ordem crescente, tá? Separei. Vamos fazer o primeiro bloco, as questões da parte da teoria, e o segundo bloco, as questões do simulado, na ordem crescente, e está tudo identificado com o nome de vocês. Para cada questão, tem lá o nome de quem pediu para que vocês possam acompanhar. Perfeito? Bora para cima então? Vamos lá. Olha aí, ó. A parte da teoria, dúvidas da Nívia aqui, ó. Diante do descumprimento de princípios indicados na Constituição Estadual, poderá o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas dar provimento à representação a fim de assegurar a observância das tais leis, preceitos através de intervenção do Estado do município. Nívia, a gente vai ter que marcar errado nessa premissa, porque, de fato, se gerar descumprimento dos princípios que foram indicados na Constituição do Estado, o artigo 35 disse que cabe uma intervenção do Estado no município, beleza? Agora, o que você vai ter, Nívia, que não é o Tribunal de Contas, perfeito? Que vai dar provimento. Esse tipo de intervenção, ela depende de provocação pelo Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado, que vai provocar, uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva, é assim que ela é chamada, interventiva, no TJ do Estado. E é o TJ quem vai dar o tal do provimento, é o TJ que vai julgar se é a favor ou contra essa intervenção. Perfeito? O provimento vai ser feito pelo Tribunal de Justiça. Então, por isso, Nívia, que a questão 7, o gabarito fica errado. Depois você dá uma olhadinha lá no artigo 35, tá? Porque a ADI interventiva, quem propõe é o Ministério Público, se for na intervenção federal, por ofensa aos princípios da Constituição Federal, por exemplo, é o Procurador-Geral da República que propõe, com o julgamento feito no STF. Se for intervenção do Estado no município, é o Procurador-Geral de Justiça que propõe e quem julga é o TJ do Estado. Perfeito? Então está errado aqui pelo órgão, não é o Tribunal de Contas. Questão 10, tivemos dúvidas da Nívia, Diogo e a Clara pediu a 10. Então bora ver aqui, ó. No caso de representação, com vistas à intervenção estadual em município, para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição do Estado. Mesmo esqueminha da questão 7, ó. O provimento do pedido pelo Tribunal de Justiça, ele diz, ó, não pode consistir na suspensão da execução do ato normativo impugnado, mesmo que essa medida baste para o restabelecimento da normalidade. Esse não aqui, ó, vai deixar o item errado, porque a regra é não ter a intervenção. A regra é que não haja intervenção, porque se tiver intervenção, vai gerar a retirada da autonomia do ente federativo. Então, se o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, propõe uma ADI interventiva no TJ, e o TJ entende, perfeito, que a suspensão da medida já é o suficiente para restabelecimento da normalidade, então a regra é que não se decrete a intervenção, perfeito? Então, quando ele coloca aqui, ó, não pode consistir na suspensão da execução do ato normativo, deixa o item errado. Se a suspensão do ato normativo já for suficiente para restabelecer a normalidade, é melhor suspender o ato do que fazer um decreto de intervenção do Estado naquele município. Isso aqui também você vai achar, ó, na leitura do artigo 35 e também do artigo 36. O artigo 35 vai falar os motivos da intervenção do Estado no município e o 36 vai falar das condições da intervenção. Quem é que pode propor intervenção, quem vai julgar a ação interventiva. Tudo bem? Então tá aí, gabarito errado na questão 10. Na questão de número 11, ele diz o seguinte:
A competência dos estados para suplementar a legislação federal sob normas gerais é indelegável. As competências oriundas do seu poder remanescente, por sua vez, são delegáveis, conforme disposição na Constituição Estadual. A gente precisa marcar errado, gente. Na parte de distribuição de competência, a gente viu que a única que pode ser objeto de delegação é a competência privativa da União. Lembra? Na competência da União, ela tem a privativa e tem a exclusiva. A privativa nós colocamos lá naquele nosso esqueminha, que ela é delegável por lei complementar, né? Delegável por lei complementar aos estados e por tabela também ao DF. Só não vai delegar para os municípios. E a exclusiva a gente colocou lá na observação que ela é indelegável. Beleza? Então, na Constituição, o que está escrito na Constituição é que as competências privativas da União é que são delegáveis. Perfeito? Aí ele bota assim, mas Blanco, olha só, a competência dos estados para suplementar a lei federal sob normas gerais é indelegável. Vamos lá então? Tá? Se a competência suplementar, então é porque ele está falando aqui que a competência ela é o quê? Concorrente. Na concorrente, a União faz norma geral e o Estado faz norma específica obedecendo a norma geral. Se a União não faz a norma geral, aí o Estado pode suplementar a ausência da norma geral. Então, de fato, quando ele diz aí a legislação federal sobre normas gerais é indelegável. Opa, normas gerais é a competência privativa da União. E a privativa da União, ó, ela é o que, gente? Delegável por lei complementar. Perfeito? As competências oriundas do seu poder remanescente, que é residual, né? O que não está expresso para a União nem expresso para o município, sobra para o Estado, por sua vez, são delegáveis? Não. Tá? Essas competências aqui, por exemplo, regulamentar o serviço de transporte intermunicipal é só do Estado, é indelegável. Então, aqui a Constituição diz que é delegável, gente, é a competência privativa da União, e essa delegação está no artigo 24, aliás, perdoe, no artigo 22, lá no seu parágrafo único. Perfeito? Então está errado essa nossa questão. Beleza? Questão 13, a Nívia e o Felipe que pediram. Vamos ver aqui. A incidência de lei emanada da União é determinada na própria lei, independentemente das regras constitucionais federais sobre repartição de competências. É a previsão na própria lei, quando de sua edição, que determinará se ela se aplicará aos demais entes federativos, lei nacional, portanto, ou apenas à União, lei federal, por conseguinte. Vamos por parte aqui, ó. Quando ele diz aqui, ó, a incidência de lei emanada da União é determinada na própria lei? Não. Aonde é que está, gente, a competência da União? É na lei? Não. É na Constituição Federal, não é isso? Então, as atribuições dos entes federativos são atribuições constitucionais. Então, ele está dizendo que a incidência de lei emanada da União é determinada na própria lei. Não, é determinada na Constituição Federal. É a Constituição Federal que diz que a União tem competência privativa e competência exclusiva. Não é isso? Que a gente viu lá, ó, que é o artigo 22, que é a leitura do artigo 21. Perfeito? Então, por isso, a gente tem que marcar errado nessa premissa. Beleza? Só por isso. Olha a questão 14. No âmbito das competências concorrentes, lei federal, sob normas gerais, suspende a eficácia da lei do Estado superveniente no que esta lhe for contrária. Olha, Nívia, cuidado aqui, minha querida, cuidado. Não é a superveniência da lei estadual que suspende, é a superveniência da lei federal. Olha que pegadinha do malandro, ó. Lei federal superveniente
é que acaba suspendendo a lei do Estado. Então a gente vai marcar aqui, ó, errado na questão. Nós temos aqui, ó, o artigo 24, no parágrafo 4º da Constituição. O que é que diz lá na concorrente, não é isso? Na concorrente, lei federal superveniente suspende a lei do Estado. Tá vendo? Do Estado no que lhe for contrário. Perfeito? Então toma cuidado que ele botou aqui que é a lei do Estado superveniente que vai, né, suspender a eficácia da lei federal. Não, é o contrário. É a lei da União Federal que suspende a lei estadual. Fechado, minha querida? Então tá aí, ó. Errado na 14. Mais uma que a Nívia pediu, que foi a 15. Ó. A despeito do seu papel auxiliar em relação a algumas competências das Assembleias Legislativas, os tribunais de contas dos estados têm igualmente a atribuição de fiscalizá-las, não podendo as constituições estaduais vedar-lhes tais incumbência. Isso é certo. Perfeito? Se você pega lá, ó, a leitura do artigo 31, junto com o artigo 71, vai falar do Tribunal de Contas do Estado, o 31, e aqui vai falar do TCU. Esses tribunais de contas, gente, ó, os tribunais de contas, eles fiscalizam os três poderes. Eles fiscalizam o poder executivo, o poder legislativo e também as contas do poder judiciário. Todo mundo tem que prestar contas aos tribunais de contas. Então, cabe ao Tribunal de Contas do Estado fiscalizar os gastos da Assembleia Legislativa. Não pode a Constituição do Estado vedar o Tribunal de Contas essa atribuição, porque esse Tribunal de Contas aqui, gente, é um órgão que independente. Por isso, o gabarito tem que ser grafado como correto. Beleza? Vamos lá. Dúvidas da teoria, agora veio Gleidson, Nívia, Clara e Felipe. Vocês pediram a 16. São de observância obrigatória para os estados, devendo ser reproduzido nas constituições dos estados as normas constitucionais federais relativas às imunidades parlamentares, ao processo legislativo e ao regime dos crimes de responsabilidade, as garantias processuais penais do chefe do Executivo Federal. Estava tudo correto até chegar aqui, ó, as garantias processuais do chefe do Poder Executivo Federal. Quem é esse cara aqui, gente? Presidente da República. O que ele está dizendo, então? Que as prerrogativas que o presidente da República tem se estende a governadores por simetria. Não, não se estende. Tá? Por exemplo, o presidente da República, ele possui a imunidade formal. Ele só pode ser preso após condenação, prisão após condenação. Beleza? E governador não tem essa garantia. Presidente da República tem aquela imunidade do juízo de admissibilidade, que é a Câmara dos Deputados autorizar, Câmara Federal autoriza por 2/3 a abertura de processo, não é isso? A instauração de processo contra o presidente, abertura de processo. E o Supremo já julgou que essa prerrogativa governador e prefeito não tem. Então, observe, a primeira parte aqui está correta, ó. As imunidades parlamentares que os deputados federais possuem, os estaduais também têm. As regras de processo legislativo na Constituição Federal também desce por simetria. Tá? Os crimes de responsabilidade, temos que tomar cuidado, porque crime de responsabilidade, o presidente da República, ele vai ter, ó, foro privilegiado. O presidente responde
no Senado. Crime de responsabilidade do presidente, quem julga é o Senado. Só que governador não tem foro privilegiado pelo crime de responsabilidade. Governador, por exemplo, ele não vai responder na Assembleia Legislativa por simetria. Governador vai responder em um tribunal especial. E não na Assembleia Legislativa, como é o presidente. Então não é simétrico, perfeito? Aqui no caso do governador, a gente vai usar o artigo 78, parágrafo 3º da Lei 1079. Inclusive essas informações a gente ainda vai trabalhar elas ainda, tá? Quando a gente for falar de presidente da República, a gente é que vai colocar essa observação. A gente vai ver que as prerrogativas que o presidente tem protegem ele porque ele é o chefe de Estado. E o governador e prefeito não têm as mesmas garantias do presidente, porque eles não atuam nas relações internacionais como chefe de Estado. Então, quando a gente for falar da imunidade formal do presidente, do juízo de admissibilidade, do crime de responsabilidade, a gente vai fazer essa observação. Essa prerrogativa do presidente não se estende a governadores e prefeitos por simetria, segundo o entendimento do STF. Então, lá no finalzinho ficou errado a nossa questão, tá bom? Por isso que o gabarito aqui, ó, a gente vai marcar na 16. Por favor, pode marcar o gabarito aqui, ó, errado. Massa? 17, galera. Em razão do princípio da autonomia política dos entes federativos, estados e municípios não podem ser submetidos às disposições implícitas da Constituição Federal, devendo obediência tão somente às disposições expressas? Não. Tanto as expressas quanto as implícitas. Por exemplo, gente, ó, lá no artigo 16 a gente viu isso aqui, ó, princípio da anterioriedade eleitoral. Lembra disso aqui, ó, artigo 16. A lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data em que ela é publicada, mas ela não se aplica na eleição que ocorra no intervalo de um ano da sua vigência. Nós vimos que isso aqui é uma cláusula pétrea implícita. É uma cláusula pétrea implícita. Nós colocamos essa informação quando a gente falou de direitos políticos, que é uma cláusula pétrea implícita. Então significa dizer que os estados não podem aplicar uma nova regra que mudou o processo eleitoral no intervalo de um ano. Perfeito? Porque essa cláusula pétrea implícita também se aplica a eles. Existe também o princípio, ó, outro princípio que é muito cobrado em prova, princípio da razoabilidade. Lá no artigo 37, que a gente ainda vai estudar mais para frente, fala dos princípios da administração. E os princípios da administração é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o princípio da razoabilidade também é um princípio implícito, que deve ser observado. Perfeito? Por toda a administração. Os expressos são esses aqui, ó. O do 37 são os que estão expressos no artigo 37. Fechado? Tá? Então a gente vai marcar errado nessa questão, porque tanto os expressos quanto os implícitos precisam ser observados. Tudo bem? Diogão, deixa eu ver quem pediu essa, foi o Filipão. Ó, Filipão, foi você que pediu essa aqui, tá bom, irmão? Tinha esquecido aqui. Diogão pediu, ó, a 21. Considere que o valor nominal da remuneração global de determinado servidor público que recebia determinada gratificação tenha sido reduzido após a instauração do regime remuneratório de subsídio. Nesse caso, o servidor não tem direito à continuidade do recebimento da gratificação, pois, de acordo com o Supremo, não existe direito adquirido a regime
jurídico remuneratório. Diogo, meu querido, por favor, marque certo. Nós temos uma decisão do Supremo que é muito importante lá em direitos individuais. Ó. O Supremo disse, ó, não existe direito adquirido. Não tem direito adquirido em face de uma nova Constituição, em face do poder constituinte originário. Então, se vier uma nova Constituição e acabar com o teu direito, você não pode querer exercê-lo na nova Constituição. O poder constituinte originário ele é absoluto, ele é ilimitado. Não tem direito adquirido em relação à política remuneratória. Então, se hoje você recebe remuneração e amanhã passa para subsídio, você vai receber remuneração. Você não vai ter direito adquirido a continuar recebendo subsídio, remuneração. Perfeito? Não há também direito adquirido à manutenção do regime jurídico de contratação. Então pode ser que a Lei 8.112 possa ser revogada e todo mundo volte a ser CLT. Basta que se faça isso por uma emenda à Constituição. E também não há direito adquirido, gente, ó, a benefício previdenciário. Antigamente o cara aposentava, deixa eu mudar aqui. O cara aposentava e parava de contribuir para a Previdência. Hoje ele continua contribuindo. Previdenciário. Então, esses aqui ó, são julgados do Supremo. Esses 4 temas caem direto em prova. Beleza? Então, aqui o gabarito é certo, porque política remuneratória, o Supremo disse que não tem direito adquirido. Se você hoje recebe subsídio e amanhã passa a ser remuneração, vai migrar para remuneração. Se recebe remuneração, mudar para subsídio, vai migrar para subsídio. Não tem direito adquirido essa manutenção. Beleza? Filipão pediu a 25. A União, dentro de seu juízo discricionário, pode delegar, por meio de lei específica, vamos lá então, assuntos da competência privativa a determinado Estado, sem necessidade de estender essa delegação a todos. A gente vai marcar errado, Felipe, porque o tipo, a competência privativa, como a gente viu numa questão anterior da União, ela pode ser objeto de delegação, né? Pode delegar, mas é por lei complementar, não é isso? Ela pode delegar por lei complementar, não é por lei específica. Lei específica é aquela que só pode tratar de um único assunto. É por lei complementar. E delega aos estados e ao DF. Só não vai delegar aos municípios. É o que você vai encontrar, irmão, ó, lá no 22, parágrafo único da Constituição. Por isso a gente tem que marcar errado nessa daí. Beleza, irmão? Vamos para 32? Diogo, a divisão política administrativa interna da federação é imutável? Não. A federação é pacto indissolúvel. Já vimos isso, né? Federação, de fato, a gente tem como característica, né? Um pacto indissolúvel entre, né, os estados, o DF e os municípios. Mas é possível, gente, a criação de novos estados. Ó, é possível a criação de um novo estado. Não é isso? Lembra? Lá no artigo 18, parágrafo 3º. Então, pode ser criado novos estados desde que haja plebiscito e lei complementar do Congresso. Então, é possível criar novos estados com autonomia. Então, isso aqui pode modificar. O que não pode é um estado, DF ou município, querer se desligar do pacto que é indissolúvel. Então, a divisão político-administrativa é a criação dos entes federativos. Ó, interna é imutável, não. Porque
que é possível o surgimento de novos estados e também de novos municípios. Por isso, a gente tem que marcar nessa premissa aqui, ó, o gabarito errado. Tudo bem? O que é imutável é isso aqui, ó. O pacto indissolúvel é que é imutável, mas pode surgir novos estados. Beleza? Vamos lá. Felipão pediu 39. Vamos ver aqui. Admite-se desmembramento de município com base unicamente em lei estadual, desde que tenha sido elaborado e divulgado estudo de viabilidade municipal com respaldo de parecer favorável ao desmembramento. A gente vai marcar errado porque não é unicamente lei estadual como ele botou aqui não, ó. Isso aqui está errado, tá? Primeiro você tem que ter, ó, estudo de viabilidade municipal, tem que ter plebiscito e tem que ter lei ordinária estadual dentro do período determinado por lei complementar federal. É o que está na Constituição. Complementar federal. Beleza? Você vai achar isso aqui, Felipão, ó, no artigo 18, no parágrafo 4º da Constituição. Então tem que esperar a lei complementar federal estabelecer o período que pode criar novos estados. Então esse unicamente lei estadual deixa o item errado. Tudo bem? Nívia pediu a 41. Vamos lá. Um estado da federação que possua 51 deputados federais possuirá necessariamente 76 deputados estaduais. Essa questão aqui é muito boa e eu vou usar aqui a leitura da Constituição, Nívia, que fica mais fácil para você compreender. Minha querida, se liga nisso aqui, ó. O número de deputados à Assembleia Legislativa, ó, corresponde ao triplo de representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, bora calcular aqui o número de deputados estaduais. Observe que o número de deputado estadual, Nívia, está diretamente relacionado com o número de deputado federal, tá vendo? Corresponde ao triplo do número de deputados federais até atingir o limite de 36. Então, bora trabalhar aqui situações hipotéticas. Vamos supor assim, ó, um Estado membro, ó, a Constituição Federal, Nívia, ó, ela diz que ao final de uma eleição, cada Estado e o Distrito Federal, que eles vão ter, no mínimo 8 e, no máximo, 70 deputados federais. Isso vai mudar de acordo com o tamanho da população de cada estado e DF. Perfeito? Fala de mínimo e máximo. Tudo bem? E o número de deputado estadual está literalmente condicionado ao número de deputados federais. Então, bora criar uma situação hipotética. Beleza? Vamos supor, então, que um estado membro da federação ele esteja elegendo hoje, ó, número de deputados federais. O estado X, sei lá, está elegendo 20 deputados federais. Quantos estaduais vão atuar nesta Assembleia Legislativa? O texto da Constituição, Nívia, está dizendo que o número de deputado estadual corresponde ao triplo de deputados federais, não é isso? Até chegar o limite de 36. Não é isso que está escrito lá? Bom, então se aqui é 36, então é porque esse número aqui, Nívia, ó, é 12. Porque 3 vezes 12 vai dar 36. Aí diz, o que exceder a esse número serão acrescidos de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, bora ver. Não são 20 deputados federais? Quantos estão acima de 12? Porque agora a relação é de 1 para 1.
para cada deputado federal que sobra, mais um deputado estadual. Então a gente vai pegar aqui, ó, 20 menos 12, perfeito? A gente vai chegar ao número de 8. Significa dizer agora que eu vou somar então aqui mais 8 deputados estaduais. Então nesse estado aqui, Nívia, eu vou ter 8, 6, 14, vai 1, 44 deputados estaduais. Então, o número de deputado estadual, ele corresponde ao triplo do que tem na Câmara Federal. E o que exceder a 36, que corresponde a 12 federais, aí a relação é de 1 para 1. Para cada um deputado federal que resta, mais um deputado estadual. Aí você tira 20 de 12. Vou pegar São Paulo, por exemplo, Nível. Ó. São Paulo, hoje nós temos lá em São Paulo, deputados federais, que é o maior colégio eleitoral que nós temos, ó. Lá hoje está elegendo o máximo 70 deputados federais. Tem São Paulo, beleza? Quantos estaduais tem atuando na Assembleia Legislativa? Então a gente vai fazer isso, ó. A gente vai pegar aqui, né, número de deputados estaduais em São Paulo. Vai ficar assim, ó, é o triplo, que corresponde a 12 deputados federais, para a gente chegar nesse limite aqui de 36. O que resta agora é 1 para 1. Eu tenho 70, eu tiro 12, não é isso? Que corresponde ao triplo. Então eu vou fazer aqui, ó, 70 menos 12, eu vou chegar aqui ao número de 58. Então agora eu somo aqui, ó, 58. Sobrou 58 federais, então agora eu tenho mais 58 estaduais. 8 e 6, 14, vai 1. E 94 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Perfeito, então? Agora, existe uma forma mais rápida de fazer essa conta, Nívia. E aí eu quero que você guarde essa daqui, ó. Essa aqui é que é a boa, ó. Quando o exemplo te der, por exemplo, ó, até 12 deputados federais no exemplo, o que você vai fazer, minha querida? Pega o número que ele deu e multiplica por 3. Não é isso? Porque até 12 corresponde ao triplo, que é o limite de 36. Então, pega o número que ele deu e multiplica por 3. Então, ele botou lá, o Estado ele tem 10 deputados federais. Quantos estaduais tem? 10 vezes 3. Tem 11 deputados federais. Então, 11 vezes 3. Tem 12. 12 vezes 3, que aí já dá direto o resultado. E quando no exemplo ele te coloca acima de 12 deputados federais no exemplo, o que você vai fazer, Nível? Ó, você vai pegar o número que ele te deu e soma com 24, que já dá direto o resultado. Confere aqui, meu querido, ó, para ver, ó. Nos dois exemplos que eu te dei aqui, ó. Né, o primeiro exemplo a gente botou aqui que o Estado está elegendo 20 deputados federais. 20 não está acima de 12? Então, eu pego o número que ele deu, que foi 20, e somo com 24. 20 mais 24 dá quanto, minha querida? Ó, 44. Tá vendo? Já dá direto o resultado. Olha aqui, ó. São Paulo aqui no exemplo, não foi 70 deputados federais? 70 não está aqui acima de 12? Então eu pego 70 e somo com 24. 70 mais 24 vai dar quanto? 94. Ó. Já dá direto o resultado. Mas, Blanco, o Estado está elegendo 8 deputados federais. Opa, até 12 federais, pega o número que deu, multiplica por 3. Não é 8? 3 vezes 8. Blanco, são 10 deputados federais. Até 12 federais, você pega o número que ele deu e multiplica por 3. Então, se são 10 federais, 3 vezes 10. Acabou a questão. Perfeito? Tá? Então, bora agora aqui pegar o nosso exemplo, perfeito? Da questão e fazer agora com esse esqueminha aqui, ó, que fica muito mais rápido, perfeito? Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Qual foi o exemplo que ele deu aqui, ó? Um estado da federação, quantos ele tem? Nível, ó, 51 deputados federais. Opa, se ele tem 51 deputados federais, não está acima de 12, então o que você vai fazer? Você vai pegar o número 51, que ele colocou aqui, não foi? Opa, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Você vai pegar aqui, ó, o número 51, que ele te deu, ó. Como está acima de 12, está aqui, ó, nessa segunda premissa. Pega 51 e soma com 24, não é isso? Então, o certo aqui seria quanto? 75 deputados
federais. Perfeito? Tá? Beleza? Esse aqui é um macetezinho mais rápido do que você fazer conta. Mas se você quiser fazer conta, bora lá então. Só para a gente finalizar aqui, ó. Olha o exemplo que ele está te dando aqui. Vou botar de outra cor aqui, né? Ele está dando 51, não é isso? Ó, o Estado está elegendo 51 deputados federais, não é isso? Quantos estaduais tem lá? Aí os deputados estaduais, eles correspondem ao triplo de 12 federais para chegar no limite de 36. Aí eu tiro 12 de 51, ó, 51 menos 12, perfeito então, tá? Menos 12, e o que sobrar é de 1 para 1 a relação, não é assim que funciona? Então aqui, ó, eu tenho 2 para 11, não é isso? Vai dar 9, perfeito? Vai dar 9, aqui é 1. Então agora vai sobrar o que daqui, ó? Né? 30 aí, 5 menos 2 vai ser 3. Restou 39. Então eu pego aqui, ó, 39, que foi o que restou. Vamos pegar aqui e botar a conta aqui para ficar legal. 51 menos 12 vai dar o resultado 39. Então eu pego agora aqui e somo com 39, ó. Tá vendo, ó? 9 com 6, 15. Vai 1, 7, 75. Tudo bem, então? Então você vai por aqui, ó, galera. Vai por aqui que é mais rápido. Se no exemplo ele botou até 12, pega o número que ele deu e multiplica por 3. Se ele botou acima de 12, pega o número que ele deu, soma com 24, que já dá direto o resultado. Beleza? Olha aí que questãozinha boa, que dúvida boa. Não é isso? Galera, então, diante disso, o gabarito é errado, né? Ele botou 7,6, não foi? Ó, ele botou aqui 76. Então, ó o gabarito errado na questão. Isso aqui, gente, é a leitura do artigo 27. Olha aí, Nível e Filipão que pediu essa questão 41. Beleza? Vamos lá. 43, galerinha. De acordo com a Constituição, o Brasil é um país laico. Procede, né, gente? Nós não temos aqui religião oficial. Sendo vedado aos entes federativos estabelecer cultos religiosos e igrejas, ou manter com eles seus representantes relações de dependência, aliança. Isso também é certo. Agora, inclusive, colaboração, não. Lá na Constituição fala ressalvada, tá? Exceto. Artigo 19. Dá uma olhada lá, minha querida Nívia. Leitura do artigo 19 vai falar, vamos pegar aqui para você verificar no texto da lei, ó. 19. Ó, é vedada a União, Estados, DF e município estabelecer cultos religiosos, igrejas, subvencioná-los, embaraçar o funcionamento, manter com eles seus representantes relações de dependência ou aliança. Ó, ressalvada, tá vendo? Na forma da lei, colaboração de interesse público. Então a gente vai marcar, ó, errado nessa questão. Beleza? Olha aí, galerinha. Agora são as questões do simulado. Bora lá. Filipão pediu a questão de número 6. Conforme previsão da Constitucional acerca da União, seus bens e competências, assinale a alternativa correta. Bora ver? Recursos naturais da plataforma continental, da zona econômica exclusiva, assim como mar territorial, recursos minerais. Aí ele botou, exceto do subsolo, são bens da União. Exceto não, inclusive. Tudo que está abaixo do subsolo é bem da União, pelo artigo 20 da Constituição, galera. Tá errado. Compete à União, Estado, legislar concorrentemente, ó, se apareceu a palavrinha diretrizes, lembra disso do nosso esqueminha lá? Se falou que a diretriz, gente, é privativo da União. Lembra, diretriz é norma de âmbito nacional, que é o artigo 22. Então tá errado. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Correto, isso aqui é na competência concorrente, né? No entanto, a superveniência de lei federal, nesse sentido, suspende a eficácia da lei do Estado, no que ele for contrário, correto. Isso aqui você vai achar na literalidade do artigo 24, parágrafo 4º. Fala aqui na concorrente, a União faz norma geral, Estado norma específica. Se a União não faz a norma geral, o Estado pode suplementar, mas depois, se tiver superveniência de lei federal, sob normas gerais, vai suspender a eficácia da lei do Estado no que couber. Letra D. É competência específica da União
zelar pela guarda da Constituição. Não tem essa competência específica, né, gente? Tá? Ou é exclusiva ou é comum. Não é verbo no infinitivo? Se for verbo no infinitivo, ou é exclusiva da União ou é comum. Pergunta: o Estado também tem que zelar pela guarda da Constituição? A resposta é sim. Se a resposta é sim, isso aqui é competência comum, segundo o artigo 23. Bota nosso esqueminha lá para funcionar, hein? É concorrente entre Estado e a União a competência para legislar sobre normas gerais? Não, normas gerais de licitação. Licitação, gente, é lei de âmbito nacional. Se é lei de âmbito nacional, é uma regra só para todo mundo, ela é privativo da União. Lei nacional é privativo da União. E aqui você vai achar no artigo 22 como privativo da União. Então o gabarito aí tem que ser letra C. Beleza? A Nívia pediu a 12. Vamos lá então. O empresário pretende abrir uma filial de uma rede nacional de farmácias em uma rua de grande movimentação em um determinado município. Sob a alegação de que a via pública escolhida já contava com 3 estabelecimentos que exploravam a mesma atividade comercial, o empresário teve seu pedido de autorização para a instalação da loja, indeferido pela autoridade municipal competente. A negativa foi justificada com base em lei local, se é lei local é lei de município, né? Que vedava a instalação de drogarias a menos de 100 metros de distância entre elas. Aí eu lhe pergunto, o município pode legislar impedindo que você tenha mais de uma farmácia na mesma área, na mesma região, né? Dizendo que com menos de 100 metros não pode ter mais de uma farmácia? Não, porque isso vai ferir a livre o que a gente concorrência. Isso é legislar sobre direito comercial. E direito comercial é competência o quê? Privativa da o que a gente da União, que é lei de âmbito que nacional, perfeito? E outra, mesmo que fosse da União, não poderia, porque você tem a livre iniciativa, que é um dos fundamentos da República. Eu não posso impedir que na mesma área tenha mais de uma farmácia. Ao contrário, quanto mais, melhor. Quanto maior competição, melhor para a gente que é usuário do serviço, não é isso? Quanto tem competição, tem melhor preço para o consumidor. Então, observe aqui, ó, as alternativas. Ele bota assim: é constitucional a lei, pois está materialmente de acordo com a competência. Não, isso aqui é inconstitucional, tá? Onde tem constitucional aqui, ó, a gente já pode riscar. B, é inconstitucional, pois trata de direito comercial, matéria de competência legislativa privativa da União. A verdade lá não é nem porque trata necessariamente de um direito comercial, perfeito? Tá? Seria mais porque vai ferir a livre o que a gente iniciativa, perfeito? Então a gente vai marcar errado por isso. Mas de fato o direito comercial é privativo da União. Mas ali ele está falando, não é impedir o comércio, é porque ele botou 100 metros, não foi? 100 metros não poderia ter. Então aí vai competir. É a livre concorrência. Vamos ver aqui. C. É inconstitucional, pois trata de matéria que diz respeito ao direito do consumidor, assunto de competência concorrente, consumidor é concorrente mesmo, entre União, Estados e DF. Não, não é por esse motivo. Inconstitucional, pois o impedimento de instalação de estabelecimentos comerciais, olha aqui, ó, do mesmo ramo, em determinada área, ofende o princípio da livre concorrência, da livre iniciativa. É esse aqui, ó, o fundamento legal, que inclusive é o julgado do STF. Tudo bem? Letra D. 17, Felipão pediu. Quanto aos serviços públicos considerados na Constituição, ele quer a incorreta. Bora ver? O fomento à produção agropecuária pode ser realizado pelo Estado? Sim, com certeza, o Estado pode atuar nesse assunto, porque essa competência aqui, ó, é concorrente, perfeito? Na parte de legislar. Serviço de energia elétrica pode ser organizado por meio de lei complementar estadual? Observe, energia é União, lembra? Mexeu com energia, vai para a União. E a competência privativa da União, ela pode ser delegada por lei complementar. Então tá certo. Não é isso? Tá? C. Promoção de programa de construção de moradia pode ser realizada pelos municípios? Pode. Porque isso aqui é competência o que, gente? Comum. Né? Os estados podem, né, atuar na moradia, os municípios podem também. Então, a competência é comum a todos eles. Beleza? Deixa eu ver aqui. Aliás, não, perdoe. A letra B aqui não é legislar não, né, gente? Deixa eu ver, ó. Volta aqui que tem uma pegadinha aqui, ó. Me passei. Serviços públicos. Opa!
Serviço público, gente, ou é exclusiva da União ou é competência comum. Olha só que pegadinha. De fato, energia, gente, é competência da União, perfeito? Mas seria privativa da União, que pode, por lei, complementar. Aqui ele não quer uma competência privativa, ó. Ele quer a execução do serviço. Se a técnica é de execução, lembra disso aí, ó, do nosso esqueminha? Se a técnica é de execução, ou ela é exclusiva da União, ou ela é competência o quê? Comum. E a competência exclusiva, a gente viu que ela é o que, gente? Indelegável. Já ia tomando pança aqui, ó. Ela é indelegável. A letra B, gente, está errada, ó. Porque seria delegável por lei complementar se fosse a competência privativa da União. Então, energia é da União. Mas como é o serviço que ele quer aqui, gente, é competência exclusiva da União. Esse serviço aqui, ó, é uma competência exclusiva da União. Então, a exclusiva não pode delegar, não. Só pode a privativa, que é de legislar. Beleza? Letra B. Letra D. O licenciamento de motocicletas para transporte remunerado de passageiro não pode ser regulamentado por lei estadual sem autorização em lei complementar federal. Ora, isso aqui não é trânsito e transporte, gente? Trânsito e transporte é lei nacional. Ó. Se é lei nacional, então isso aqui é privativo da União. E o que é privativo da União pode delegar por lei complementar. Não é isso? Então esse gabarito aqui é certo. Né? Não pode ser por lei estadual porque é privativo da União. Mas para ser lei estadual tem que ter autorização em lei complementar federal, porque a privativa da União, a gente viu que ela é o quê? Delegável aos estados por lei complementar. Então isso aqui está correto. Olha que interessante. Questão boa, hein? Letra E. Serviço de distribuição de gás. A gente viu que gás é competência do Estado. Então tá certo aqui, é privativa do Estado. Que pode explorar diretamente ou mediante concessão, sendo vedada a regulamentação pedido provisória? Certo. Ele copiou e colou o artigo 25, parágrafo 2º. Então, a questão B está errada, gente, porque trata-se de competência exclusiva da União, que é indelegável. Tá? Beleza. Clarinha pediu a 25. Considere que o Congresso Nacional aprovou uma lei ordinária fixando que os bilhetes de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro terão validade de 24 horas, a partir da data de sua emissão, independentemente de estarem com data e horários marcados. De acordo com a jurisprudência do Supremo, é correto afirmar que... Então, bora ver aqui. Letra A. A lei é constitucional, pois concretiza o princípio da isonomia, aplicando o mesmo tratamento a todas as unidades da federação. Galera, se o transporte é intermunicipal, não é isso? Tá? Vai ligar todos os estados membros da região, então é assunto de interesse regional. Se é regional, de quem é essa competência? É do Estado. A União é interesse nacional, município é interesse local, Estado é interesse regional. Perfeito? Então, nesse caso aqui, compete aos estados fazer isso, né? Ele está dizendo que foi quem que fez, gente? O Congresso Nacional que aprovou essa lei ordinária. Então, está errado. O Congresso não pode mexer nisso, não. Isso é inconstitucional, porque essa competência é do Estado, que é assunto de interesse regional. Perfeito? Seria Congresso, que é União, não é isso, gente? Se fosse transporte internacional. Aí seria assunto de interesse nacional. Letra B. A lei é inconstitucional, pois tal previsão deveria ter sido fixada por meio de lei complementar. Não é por isso. É porque invadiu competência. Letra C. Compete ao Estado membro definição do prazo, validade do bilhete de transporte rodoviário intermunicipal. Correto. Se é intermunicipal, é interesse regional, a competência é do Estado. D. Compete ao município, está errado, seria o Estado, que é interesse regional. Letra E. A inconstitucionalidade formal, pois a iniciativa de tal matéria é privativa do presidente da República? Não, não seria privativa do presidente. Isso aí entraria na competência do próprio Estado. Então, galera, letra C é o gabarito. Então, lembra isso, ó. Sobre o interesse. Predominância do interesse. Se o interesse é nacional, de quem é a competência?
da União. Se o interesse é interesse regional, é do Estado. E se o assunto é de interesse local, a competência é do município. Lembrando que o DF pode atuar tanto em assunto de interesse local ou regional, tá bom? Diogão pediu a 36, moçada. Considere os seguintes itens: soberania, plenitude de defesa, pluralismo político, inviolabilidade do domicílio. Olha aqui, Diogão, ele pede os fundamentos. Os fundamentos é o artigo 1º, não é isso? Da Constituição. Sócio diva plu. Então você vai ter fundamentos aqui, ó, no item 1, soberania, perfeito? No item 3, que é o pluralismo político, perfeito? O item 2, Diogão, está no artigo 5º, que é direito individual. O 4 também está no artigo 5º, que também é um direito individual. Então, como ele quer fundamento, a gente tem que marcar 1 e 3, letra E, gabarito. Beleza? Sócio diva plu aí, né, os fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e o pluralismo político. Beleza? Nívia pediu a 37. Assinale a alternativa que indica matéria estranha ao elenco constitucional de competência privativa da União. Olha aqui, Nívia. Desapropriação é lei de âmbito nacional, então é privativo da União. Serviço postal, correio, né? É também assunto de interesse nacional, vai para a União. Mexeu com o índio, mexeu com a União. Tudo que envolve índio a gente vai para a conta da União. Agora, infância e juventude, o Estado pode atuar nesse tema, Nívia? Que é a pergunta que a gente faz. Se a resposta for sim, não é isso? E é sim, aí o gabarito é competência o quê? Concorrente entre a União, Estados e DF. Perfeito? Comércio exterior, interestadual, isso é exterior a relações internacionais. É assunto de interesse nacional. Tudo que é de interesse nacional vai ser privativa da União. Então lembra do esqueminha, Nívia? Ó, legislar. Ou vai ser privativo da União, se for lei nacional, não é isso? Ou vai ser concorrente. Aí, para ser concorrente, nós temos aquele esqueminha, né? Algo que envolva meio, ambiente, patrimônio histórico-cultural ou pergunta. Lembra? Se o Estado pode atuar. Se a resposta for sim, se o Estado pode atuar, é concorrente. Então, infância e juventude, o Estado pode atuar na infância e juventude? Sim. Se a resposta é sim, o gabarito só pode ser concorrente. Então, a gente vai ter que botar a letra D aqui, porque ele botou que é estranha ao elenco da privativa da União. O resto é tudo interesse nacional e privativo da União aí, tá vendo? Letra D. Gleidson Clara pediu a 42. Fala o seguinte a 42. Sobre a repartição de competência, é correto afirmar que a competência da União no âmbito da legislação concorrente limita a estabelecer normas gerais, sem prejuízo de editar normas específicas relativamente às suas peculiaridades, e as peculiaridades do DF não, apenas as suas. A União vai estabelecer norma geral e norma específica, mas se falar em norma específica só serve para a União, porque o DF também participa da concorrente, tá bom? Então tá errado isso aqui. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência complementar. Lá na Constituição não fala em complementar, fala em competência o que, gente? Suplementar. A suplementação é atuar na omissão e não complementar. Complementar é complementar aquilo que já existe. Lá fala que se a União não faz a norma geral, aí o Estado vai lá e suplementa. É o artigo 24, parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Está errado. C. Eventual inexistência de lei federal sobre normas gerais permite aos Estados
o exercício de competência plena, correto, para atender suas peculiaridades. E as peculiaridades dos municípios, gente? Não, é só do Estado. As peculiaridades do Estado. Não é dos municípios, não. Lembra que município não entra na concorrente, né? Na concorrente entra a União, Estados e DF. O município vai atuar também de forma suplementar, porque ele pode suplementar a lei federal e a do Estado no que couber. Está errado. Superveniência de lei federal sob normas gerais revoga a lei do Estado? Não. Suspende. Nunca revoga. Lei federal não pode revogar a lei estadual. Errado. Lei complementar pode autorizar o Estado a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas entre as competências legislativas privativas da União. Pode. A gente já viu que a privativa é delegável. Como, por exemplo, autorizar o Estado a instituir piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Isso aqui não é direito do trabalho, gente? Se é direito do trabalho, então, gente, é lei nacional. Se é uma lei nacional, é competência privativa da União. E se é privativa da União, ela pode delegar por lei complementar. Está aqui o gabarito. Beleza? Letra E. A Nívia pediu a 47, falou o seguinte, ele quer a correta, letra A diz: no julgamento de mandado de injunção, se adota a teoria concretista direta individual. O Judiciário declara a omissão do Legislativo e fixa prazo para o Congresso regulamentar a norma constitucional. Está errado pela teoria, tá, Nívia? Porque a concretista direta individual só atinge as partes do processo. E a situação, a depender do caso, vai atingir a toda a coletividade, igual o direito de greve. Servidor entrou com mandado de injunção para poder fazer greve, o Supremo diz, faça greve, servidor, desde que no mínimo 30% do efetivo fique no serviço. Isso serviu para todos os servidores. Então, a decisão aqui, nesse caso, não vai ser direta e individual somente para aquele que é parte do processo, não. Esse é o erro aqui. B. Em hipótese alguma, cabe mandado de segurança contra agente de pessoa jurídica de direito privado. Errado. Cabe, desde que esteja nas atribuições do poder público. É o que está lá no artigo 5º, inciso 69. Tá? Artigo 5º, inciso 69. Então, o diretor da Petrobras é um agente de pessoa jurídica de direito privado. Se a Petrobras estiver atuando na licitação, ela está, gente, nas prerrogativas do direito público. Caberá, então, mandado de segurança. Mas se a Petrobras estiver vendendo ações no mercado, ela está atuando nos princípios do direito privado. Aí não cabe mandado de segurança porque a relação não é na prerrogativa do direito público. Perfeito? Então está errado esse item aí. Habeas data se presta a assegurar o conhecimento de informações relativa à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados, de entidades governamentais de caráter público, e para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo judicial ou administrativo. Ele copiou e colou, nível, ó, a leitura do artigo 5º, inciso 72. Habeas data é para isso mesmo, para você ter acesso à informação de natureza pessoal. Letra D. Habeas corpus se presta a suprir que falta de norma regulamentadora torne viável o exercício de liberdade constitucional e prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania? Não, isso aqui seria o quê? MI, que é mandado de injunção, não é isso? Artigo 5º, inciso 71, diz que caberia mandado de injunção. Habeas corpus é para direito de locomoção. E letra E, qualquer pessoa residente no Brasil é parte legítima para propor ação popular, não é qualquer pessoa, tem que ser cidadão, que está em pleno gozo dos direitos políticos. É qualquer cidadão, pelo artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Então, a letra C, o gabarito. Gleidson Nívia Clara Felipe. Essa aqui, a maioria errou, hein? Então, bora ver aqui a 48. Sobre o federalismo, sistema brasileiro de repartição de competência, dentre outros temas, ele quer a correta.
De acordo com o artigo 34 da Constituição, a União não intervirá nos estados nem no DF. Correto. Isso está escrito lá. Exceto em algumas situações. Correto. Sobre o tema, dispõe a Carta que caberá à União assegurar os princípios constitucionais. Forma republicana, sistema representativo, regime democrático. Certo. Está no inciso 7 aqui do artigo 34. Vou anotar logo ele aqui, ó. Inciso 7. Direitos da pessoa humana também está lá. Autonomia do município também está lá. Prestação de contas da administração direta e indireta está lá. Agora, a letra A, ele botou aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos, compreendida transferências na manutenção do desenvolvimento social, não é social, é de saúde. Então, lá no artigo 34, inciso 7, diz que a União poderá intervir no Estado se não aplicar o mínimo na receita resultante de imposto estadual, compreendida ao desenvolvimento da saúde. Então está errado aqui quando ele botou social. Beleza? B. O federalismo no Brasil não é o de cooperação. Isso aqui está errado, né, gente? Ele é de cooperação. Esse não aqui está errado. Porque o artigo 24 diz que você vai ter competência que é comum à União, ao Estado, ao DF e ao município. Então, eles cooperam entre eles. C. O artigo 18, parágrafo 2º da Constituição Federal, caiu em desuso a partir do momento em que o território de Fernando de Noronha foi incorporado ao estado de Pernambuco, não havendo no Brasil atualmente nenhum território. De fato, a gente não tem nenhum território, gente, mas existe a previsão da criação dele, que está lá no 18, parágrafo 2º. Então, isso não caiu em desuso, como foi afirmado. Está lá na Constituição. Em relação à uniformidade dos entes da Federação e atenção sobre regiões em desenvolvimento, o Brasil se reserva aos aspectos de simetria. Vamos lá, então. Em relação à uniformidade dos entes da Federação, gente, existe uma uniformidade? Não, porque nós temos um federalismo assimétrico. Nós temos uma diferença entre as regiões. Tanto é verdade que o artigo 3º, inciso 3º, fala que um dos objetivos, qual que é? Reduzir, lembra? As desigualdades regionais, as desigualdades entre as regiões. Perfeito? Então está errado. O Brasil originalmente nasceu como Estado unitário? Sim. Né? Na época do Império, o Estado era unitário, porque você tinha uma centralização dos poderes. Depois que virou república, logo tornou-se descentralizado. Sim, que aí depois as capitanias hereditárias viraram estados, não é isso? DF, depois municípios, descentralizou. Porém, não deixou de ser unitário nesse período. Nesse período é o termo mais distante, que é o Estado que unitário, que é na época do Brasil Império, perfeito? Que é o Brasil original. Então está correto, gente. Pode marcar aqui. Letra E é o gabarito. 49 é a dúvida da Nívia. Considerando que dispõe a Constituição sobre direitos e garantias fundamentais, ele quer a correta. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão? Sim. Nívia, você vai achar isso aqui, ó, na leitura do artigo 5º, lá no parágrafo 4º. Ele copiou e colou. Perfeito? Letra B. É assegurado nos termos da lei direito de proteção de dados pessoais, embora o texto constitucional ainda não faça menção expressa. Está errado, faz. Se você pegar, Nívia, ó, o artigo 5º, inciso 79, lá vai falar que a lei de proteção geral de dados está expresso no artigo 5º. Está errado. Estado indenizará o condenado por erro judiciário, mas não o que ficar preso, além do tempo fixado na sentença, inclusive ele. Está errado. Artigo 5º, inciso 77. Está errado. Será concedida extradição de estrangeiro por crime político? Pode não. Nem por crime político, nem por crime de opinião. Está vedado no artigo 5º, no inciso 52. Ninguém vai ser extraditado por crime político ou de opinião. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente pode usar propriedade particular, não tendo o proprietário direito à indenização, em hipótese de dano, tem. Se tiver dano, a requisição administrativa ela é posterior à indenização. Artigo 5º, inciso 25, diz que tem indenização se houver dano. Então, de fato, é letra A,
E aí, Nível, essa questão é a letra da lei, perfeito? Depois dá uma lida lá nos artigos que você vai encontrar, né, a resposta como letra A no nosso gabarito. Beleza, galera? Fechamos então aqui, ó. Beleza? Era esperado que tivesse aí um maior número de dúvidas e o que mais me deixou feliz aqui nessa parte é que as dúvidas que teve foi de um assunto que a gente não abordou, que foi intervenção federal e intervenção estadual. Porque geralmente esses assuntos, gente, só cobram lá nas carreiras da segurança pública, que é a leitura do artigo 34 e do artigo 35 e 36. 3 artigos. Se você tiver curiosidade, depois dê uma lida neles lá, tá bom? Mas você só vai estudar esses artigos se de fato vier previsto no teu edital. Galera, então tá aí, ó. Muito bom, tô gostando do rendimento de vocês, tá? Hoje a gente teve um volume maior de questões, mas não foi questões repetitivas. Individualmente, vocês erraram um pouco, pelo que eu percebi aqui, no volume de 100 questões, né? Eu acho que ninguém errou 10. Ninguém errou 10. Erraram 4, 5, acho que o máximo que erraram aí foram 6 questões de um volume de 100. É sinal de que você está no caminho certo. Perfeito, moçada? Aula que vem, então, amanhã, sabadão, eu já vou disponibilizar o material de Poder Legislativo, que é o próximo assunto que a gente vai trabalhar com vocês, beleza? Vamos falar Poder Legislativo, vou mandar a teoria com as questões e já no domingo eu já mando o simulado de número 6 sobre tudo isso. E na segunda-feira eu gravo a parte de Legislativo e disponibilizo lá no canal do YouTube. Fechado? Grande abraço do professor Ricardo Blanco, a gente se vê então na próxima aula. Então a gente vai ficar com esse formato, tá, gente? Eu agora vou gravar as questões para vocês, porque de fato as nossas lives na sexta também só estava vindo 2, 3 pessoas, né? Talvez por causa do horário. Então assim fica até melhor para a gente organizar com os slides, perfeito? Que aí não fica aquele negócio de parar o tempo, que lá só podia gravar de bloco de 20 minutos, a gente faz um vídeo só e grava todas as dúvidas. Se porventura ainda ficou alguma dúvida pela explicação que eu fiz aqui, não se acanhe. Me aciona no privado agora. Blanco, ó, tu explicaste a questão 49, mas ainda eu não consegui entender. Fala comigo, que eu ligo para você, a gente faz uma chamada de vídeo ou algo nesse sentido, tá bom? Então não se acanhe. Se persistir dúvida, me aciona aí no privado que a gente interage com vocês fora aí do nosso grupo lá, tá bom? A gente se vê então amanhã com mais teoria. Valeu, moçada. Grande abraço.